Bom, nós vamos falar um pouco do nosso tema hoje. Nosso tema é sofrimento, amor e dor. De uma certa forma, para todo cristão, há um chamado para o sofrimento. Nós vamos analisar um pouco isso em alguns textos da Bíblia. Tá? Nós vamos entender isso. Eu pedi para os irmãos abrirem aí em Lucas 14. Lucas 33. Vamos ler vários versículos agora que mostram a questão da renúncia, a questão do sofrimento que está relacionado ao chamado cristão. Lucas 14, os versículos, vamos ler o versículo 26 e o 33. Para nós sermos mais breve, hoje eu farei todas as leituras, não é que eu estou querendo monopolizar aqui, mas é só para nós termos um pouco mais de velocidade, tá? Lucas 14, versículo 26. Se alguém vem a mim, Jesus dizendo, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O 33, veja a ênfase novamente. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então vocês veem que há uma necessidade relacionada à vida do discípulo, daquele que quer ser discípulo e daquele que é discípulo, de uma renúncia. E essa renúncia e essa vida de discípulo, ela envolve alguns conflitos. E às vezes os conflitos podem ser até familiares, como ele cita no 26. Então, há um certo sofrimento relacionado, mas vamos pensar um pouco mais além. Marcos 8, 35. Vamos ler Marcos 8, 34 e 35. Nós vamos ler diversos textos bíblicos, agora é meio que uma introdução. Depois nós vamos focar na epístola de Pedro, tá? Marcos 8, 34 e 35. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. É bem forte essas condições, né? Tomar a sua cruz. O que significa tomar a sua cruz? Será que tomar a sua cruz é somente sofrer fisicamente, sofrer aquilo que Jesus sofreu, ser crucificado? Então todo discípulo tem que ser crucificado, é isso? Tomar a sua cruz é um fardo. A cruz, sim, é um instrumento de dor e sofrimento. Mas tomar a sua cruz, nós também entendemos que é uma transação espiritual. É a morte do velho homem. É a carne sendo mortificada na cruz. Nós vamos ver vários versículos que vão ajudar a entender o que significa tomar a sua cruz. Vamos ler lá em Gálatas 5, 24. Gálatas 5, 24 diz o seguinte, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Volta um pouquinho, olha o 19 e o 20. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Eu acho que eu voltei errado.
Gálatas 2, desculpa, eu voltei no 4. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, de certa forma, o tomar a cruz é o seu velho homem sendo morto ali em Cristo Jesus. O que é isso? É morte substitutiva, é expiação substitutiva. Cristo morreu no seu lugar. Mas, espera aí, ele falou para os discípulos tomar a sua cruz naquele tempo presente. Ele não estava se referindo só à morte substitutiva. Como foi o fim da vida do missionário, do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro? Como foi o fim da vida deles? Alguém? Foi uma morte tranquila? Foi uma morte fácil? Foi uma vida tranquila? Alguns dizem, a tradição diz que provavelmente Pedro foi crucificado, a tradição diz que até de ponta cabeça. Nós vamos ver depois Pedro dizendo algumas coisas interessantes. Mas, para quê? Por quê? Cristo não morreu por ele? Pode parecer uma colocação um pouco absurda, uma pergunta um pouco absurda. Mas será que hoje nós não vivemos um tempo em que aquele que é discípulo de Cristo, que quer ser discípulo de Cristo, enxerga que, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sofrido aquilo que nós deveríamos sofrer, nós não precisamos mais sofrer? Por que missionários precisam morrer pelo nome de Jesus? Por que alguém precisa sofrer pelo nome de Jesus? Tá bom, hoje a perseguição é mais comum aos missionários, aqueles que vão levar a mensagem do Evangelho a povos não alcançados. Está distante da nossa realidade. Não há perseguição no Brasil, não há mesmo. Nós vamos fazer uma distinção entre perseguição e o que é pressão e oposição. No Brasil não há perseguição, nós somos uma igreja livre. A igreja evangélica brasileira não é perseguida, os cristãos no Brasil não são perseguidos. Não há uma perseguição sistemática de grupos ou governos com ações físicas, psicológicas ou leis contra os cristãos. Há sim uma oposição, há preconceito, há uma mentalidade de um reino opositor, mas não há uma perseguição propriamente dita. Estamos longe disso, e muito longe disso. Há pessoas que dizem hoje que é mais... Vou passar a palavra, Sadalto. Há pessoas que dizem hoje que é mais fácil haver perseguição na América do Norte do que aqui no Brasil. Não há nenhuma tendência, nenhuma previsão de que haja perseguição. Há algumas situações mais delicadas, por causa de algumas determinadas leis, uns posicionamentos de valores cristãos, sim, algumas posições mais delicadas, mas não há perseguição. Não, você pode andar pela rua tranquilamente, você pode parar na casa de alguém e pregar o Evangelho. Ah, mas a pessoa pode me rejeitar, a pessoa pode me ofender, mas ainda assim vai ser casos esporádicos, eventuais, e isso está um pouco relacionado, não somente com o nosso contexto social e político, mas está relacionado um pouco com a maneira como nós encaramos o reino dos céus, a maneira com que nós nos dispomos. E é dessa disposição que eu quero trazer para a nossa realidade hoje. Seu Adalto. Eu tenho um ponto de vista que eu venho acompanhando há muito tempo. Nós não estamos ausentes de uma sindicância de igreja em igreja, porque estão negociando o Evangelho. O Evangelho de hoje está sendo um meio de negócio. Não todas as igrejas. A gente observa prosperidade, cura, enche as igrejas, elementos que dirigem uma igreja, ele está ficando riquíssimo,
E a sociedade já vai um dia clamar sobre essas coisas aí, e poderá vir alguma decisão sobre isso. É lógico que a gente sabe que a nossa igreja tem um cuidado tão grande que tudo que sai daqui está tudo marcado, não é isso mesmo? Mas tem igrejas que não tem. Tem fazenda. Essa questão de sindicância numa igreja, por exemplo, vai haver uma apuração, um controle maior nas igrejas, é muito complicado, porque o governo não pode ter nenhuma ingerência nas igrejas. Da mesma forma que, assim, há situações, por exemplo, que a igreja fica prejudicada porque ela não tem o suporte do governo. Eu ainda tenho uma emenda para fazer. Por exemplo, a questão do pastor mesmo, profissionalmente falando. Eu estava dentro do hospital do Monumento e uma mulher estava sendo evangelizada, ela respondeu para a pessoa que estava evangelizando: eu vou ser crente para ser ladrão? Quer dizer, já tem muita gente achando. Mas isso é preconceito, né? Isso é um preconceito e ao mesmo tempo é um mau testemunho de muitas igrejas. Eu defendi. Não, o fato de existirem pessoas que mercadejam a palavra, que fazem a palavra de um negócio, isso estava até previsto na Bíblia. Nós temos isso, cautelares daqueles que falsos mestres. No meio do rebanho tem lobo, Jesus. Então, isso assim, não precisa nos escandalizar, assim, não precisa estranhar tanto isso, porque isso já estava previsto que haveria, certo? Nós não devemos gostar, não devemos concordar, não devemos achar isso normal, assim, no sentido de, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas vamos só voltar um pouquinho o nosso foco. Esse elemento da prosperidade é uma questão que impacta muito a nossa visão de missões. Por quê? Vamos tentar enxergar uma coisa. Há uma transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, e muitos dos textos que a teologia da prosperidade utilizam para se apoiar, são textos, às vezes, do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, Deus está mostrando ali a sua glória, o seu poder, geograficamente, localmente, numa determinada nação, povo de Israel, povo de Deus. E ali tem os sacerdotes, aos ofícios, ao sacrifício, ao templo, a presença de Deus ali manifesta no templo, e aquele templo tem uma glória, tem a riqueza, uma exuberância, há feitos grandiosos de Deus naquele povo. Só que no Novo Testamento, a ênfase é essa. Olhe para Israel e veja quem é o Senhor. A ênfase é essa. Agora, procure essa ênfase no Novo Testamento. A ênfase no Novo Testamento está em Jesus. Jesus substitui os sacerdotes, substitui as ofertas e os sacrifícios. Substitui o templo. A presença de Deus não é mais local, a presença de Deus é na igreja, em cada crente, aquele que confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É o sacerdócio universal dos crentes. Os crentes se tornam sacerdotes, Jesus Cristo é o único mediador. Lá também, no Antigo Testamento, é a mesma coisa, só que não tem a figura ainda presente. E ali, qual é a ênfase? É vai e fale, vai e pregue. E com muita aflição, muita dor, muito sofrimento. O reino dos céus é tomado por esforço. E nós, às vezes, estamos querendo uma vida fácil, uma vida de conforto, uma vida de tranquilidade. Veja bem, Deus, o problema não é você ter riquezas. A questão é que nós não acumulamos riquezas para mostrar o quanto Deus é bom. Nós acumulamos riquezas, e quem tem riquezas, e Deus abençoa com riquezas, deve utilizar isso para que o evangelho dele seja proclamado, e preferencialmente proclamado a todas as nações. Hoje nós cantamos que a glória do Senhor cubra a terra como as águas cobrem o mar. Nós queremos isso de fato, nós nos envolvemos com isso de fato. Isso é uma questão importante. Então nós temos que ter essa visão, essa distinção da importância de ir e pregar.
de levar o Evangelho e as consequências disso. E essa é a ênfase. A ênfase, você não encontra a ênfase que os teólogos da prosperidade dão hoje em dia, você não encontra essa ênfase no Novo Testamento. Bom, irmãos, vamos abrir agora. Uma observação. Bom dia. Embora você tenha dito que no Velho Testamento a ênfase é outra, a figura é de Cristo, né? O tabernáculo. Ele é a sombra, né? O tabernáculo prefigurava ali a pessoa de Cristo. Sim. Os sacrifícios, bezerro, sacerdote, tudo ali era a figura de Cristo. Porque de repente você pode falar assim... Mas é que a ênfase ali é local, né? A ênfase ali é local e ainda é uma sombra, é um sacrifício imperfeito. Eu estou querendo dizer, no Novo Testamento, a ênfase é para as nações e não é mais local, não é você ir para as nações, Cristo para as nações. É isso que eu estou querendo enfatizar, né? Não, de repente... Não que no Antigo Testamento não haja uma ênfase também para as nações, não há uma abertura para as nações. Israel testemunhava as nações. Vamos só prosseguir, abrir lá em 1 Pedro. Pedro ele vai mostrar uma conexão interessante entre a morte de Cristo como substituição que nós recebemos pela morte dele, a morte dele em nosso lugar, e a morte dele como modelo a ser seguido. 1 Pedro 2, 20 a 21. Pois, que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. O que ele está falando aí? Sofrimento. Ele está escrevendo para escravos, tá? O contexto está escrevendo para aqueles que serviam aos senhores, que estavam sob o domínio de senhores. Porquanto para isto mesmo foste chamados. Foste chamados para quê? Um caminho de sofrimento. Um caminho de sofrimento, muitas vezes por injustiça. Eles faziam o bem e eram esbofeteados. E eram maltratados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Cristo sofreu em vosso lugar. Essa pequena palavrinha, essa pequena expressão, em vosso lugar, é o que? Cristo morreu no lugar de vocês. Cristo pagou aquilo que vocês não poderiam pagar por si só. O Filho de Deus era o único que poderia morrer pelo pecado das pessoas, pelo pecado do homem. É morte substitutiva, é expiação substitutiva. E aí na sequência ele diz que, só voltando um pouquinho aqui nessa questão do vosso lugar, tem um outro texto de Pedro mesmo, 24, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a sua justiça, por suas chagas fostes sarados. Então, novamente a ênfase de que Cristo morreu pelos nossos pecados. E essa é uma obra que só Ele podia fazer e ela não pode ser imitada, ela não pode ser duplicada. Então, quando alguém sofre pelo Evangelho, quando alguém morre por amor a Cristo, ele está imitando, ele está duplicando o que Cristo fez, ele está fazendo uma expiação? Não. Nós vamos entender isso um pouquinho melhor. A resposta é o seguinte, que Cristo morreu por nós, para que não tivéssemos morrer por causa do pecado. Para que na nossa morte nós não sofrêssemos a punição de Deus. Cristo suportou a punição do nosso pecado.
O chamado para sofrer com Cristo não é um chamado para suportar os nossos pecados da mesma maneira que Ele suportou, mas é um chamado para amar da maneira que Ele amou. Essa é a distinção. E aí você volta lá no versículo 21 e olha no final. Deixando-vos exemplos para seguir os meus passos. Então há um chamado para o cristão para seguir os passos de Jesus. Assim como Ele sofreu, vocês devem sofrer também. Então, mas nós não estamos num país com perseguição. A probabilidade de nós sofrermos é mínima. Mas nós devemos ter uma disposição de coração, uma disposição de alma para viver a Deus, para viver para Cristo, para que o amor dele seja testemunhado, para que o amor dele seja anunciado para outras pessoas. Então, o modelo aqui não é a expiação que nós devemos seguir. O modelo é o amor. É o amor de Cristo por nós. É isso que nós devemos imitar, é assim que nós devemos viver. Portanto, quando Pedro diz que Jesus deixou exemplo para seguir, ele não quis dizer que nós somos chamados para fazer expiação pelo pecado. Ele quis dizer que somos chamados para amar como Jesus e nos dispor a sofrer por praticar a retidão como ele praticou. E aqui a relação entre as duas é muito importante, porque a substituição, a morte substitutiva de Cristo, é o que possibilita nós amarmos como Ele amou. Então, a morte dele é aquilo que vai mortificar o meu ser, matar o meu velho homem, o meu eu egoísta, focado em si mesmo, e me dar uma nova vida para que eu seja um novo homem, confiante no Senhor, firme na esperança que Ele tem prometido e pela qual eu não vou me apegar às coisas deste mundo, pelo qual eu terei a disposição de perder todas as coisas, de renunciar tudo que tenho para testemunhar o amor dele. Pode ser que você não tenha sido chamado, não tenha um chamado na sua vida, não há uma regra, uma forma para se dizer como que se você é como um jovem rico que é chamado para deixar vender tudo que tem, ou se você é chamado para Zaqueu, para dar a metade. Mas o fato é que deve haver uma disposição no nosso coração para abrir mão. E aqui nós precisamos extravasar um pouco essa questão material. Nós pensamos muito no âmbito material, mas também no tudo aquilo que se coloca entre nós e a possibilidade de eu testemunhar, de eu pregar o Evangelho de Deus. A nossa autoestima, ou seja, se eu pregar eu posso ser desprezado pelas pessoas, eu posso ser ridicularizado. Você, formado em jornalismo, com curso universitário, trabalha na Universidade de São Paulo, você crê nessa besteira, nesse mito? E isso é um desafio muito grande, porque muitas vezes nós nos acovardamos. E a raiz dessa covardia, desse temor, dessa preocupação, desse sentimento de autopreservação, muitas vezes é o quê? É um amor fraco. É uma visão pequena do amor de Deus por você. Cristo morreu por você. Aquele DVD lá do Mohamed, tem um momento que o pastor está testemunhando que ele chegou e falou para ele: eu não posso deixar o Sudão,
Jesus Cristo morreu por mim. Jesus Cristo morreu pela igreja do Sudão. Não é coerente que eu faça menos do que sofrer por ele, do que correr o risco de morrer por ele. É um testemunho muito forte, porque o que acontece ali no Sudão? Até em 2011, o Sudão teve uma separação. Havia um conflito muito forte entre o sul cristão e o norte islâmico. O sul, majoritariamente de africanos, cristãos. O Sudão foi colonizado pelos ingleses, a Inglaterra deixou o Sudão, e lá no norte você tem os árabes. Majoritariamente são árabes, distingue até um pouco fisicamente dos outros, claro. E ali você tem uma divisão, Sudão do Sul e Sudão do Norte. Ficou, na verdade, Sudão e Sudão do Sul. Então você tem 2 países hoje em dia. Então tudo bem, para o islâmico, ele não gosta lá do Sul. Tanto que ninguém pode trabalhar no Sudão do Norte. Para o governo, pelo menos, não pode. O que é crime para eles e o que é inadmissível? Um islâmico, um muçulmano, se converter para o cristianismo. Isso é inadmissível. E quem sofre mais são esses. São esses que se convertem no norte ao islamismo. Ou se convertem no norte ao cristianismo. E esse é o testemunho de Mohamed. Eu tô aquele que assistiu um filme, gostou e quer contar a história do filme. Né? Deixa eu só beber uma água. E o interessante é assim, Mohammed é filho de um Sher. Sher é o líder espiritual, como se fosse o pastor lá da mesquita da cidade dele. Uma cidade importante lá no Sudão do Norte. E o que o pessoal faz? Ele pega o pessoal da mesquita dele, prepara ele, o pai dele prepara ele conhece toda a fé islâmica. Ele aprende tudo sobre jihad, sobre sharia, que é a lei islâmica. Ele aprende a odiar os infiéis. Infiéis lá são todos, tá? Não são só os cristãos, não. São todos os que não seguem Alá e não seguem Maomé. E num dado momento lá, ele tinha uns 17 anos, a mesquita dele, o pai dele, manda ele para o sul, como missionário. Foi preparado, mandar ele lá para o sul para ser missionário. Vai pregar para os cristãos do sul. Vai formar uma mesquita no sul. Ele passa um tempo lá, se contextualizando, fica numa pousada. Num determinado momento ele pensa, bom, eu preciso conhecer um pouco mais sobre o que o cristão pensa. Mohammed consegue uma Bíblia em árabe e vai ler a Bíblia. Ele lê Mateus, não entendeu muita coisa. Aí ele lê Marcos, entendeu mais ou menos. Aí ele lê Lucas. E Mohammed entrega a sua vida a Jesus. E ele volta. E ele pega e chega para o pai dele fala, o que você está fazendo aqui? 6 meses? Não era para ele ter voltado. Era para ele montar uma mesquita lá. Era para ele converter cristãos. Alá se revelou a mim. Para eles, Alá eles usam tanto para o Deus muçulmano quanto o Deus cristão. A ênfase só que vai ser diferente. E o pai dele fica bravo. O pai dele bate na mesa e fala, como assim? Eu sou o Sher. E Alá não se revela assim. E ele diz para o seu pai, pois bem, ele se revelou a mim. E ele disse que ele não enviou Maomé, ele enviou Jesus. E aí acontece o que geralmente acontece com todo muçulmano que se converte ao cristianismo. Ele apanha do pai, leva um tapa no rosto, o pai cospe na sombra dele, que é um sinal de repúdio, e fala que ele não é mais filho dele, que ele não pode mais chegar próximo a 1 quilômetro da casa dele. E ele vai embora.
E aí, se vocês quiserem ver o resto da história, que essa é a parte boa, que aí agora começa a parte ruim, a parte difícil. Vocês pegam. Vocês podem entrar no YouTube, Pastor Mário Freitas, eu acho que talvez aqui seja melhor lá, Culto Mocidade Lagoinha, tá? Eu vi no YouTube, eu vi a pregação, foi a partir de um blog de um pastor presbiteriano, ele conhece o pastor Mário Freitas, que é o diretor da Mais. Vocês podem jogar lá no YouTube, dá para assistir perfeitamente. Mas já contei quase todo o filme. Vamos ler ali 1 Pedro 2, 22 a 23. Ele continua a descrever como Jesus lidou com o sofrimento injusto. Pedro 2, 22 a 23. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Aqui nós vemos como Jesus lidou com o sofrimento, e nós somos chamados a fazer como ele. Ele não cometeu pecado algum. Ele sofreu injustamente. Nós temos que ter uma disposição para isso. A expectativa de vida de um pastor no Sudão é de 53 anos. O pastor lá não ganha dinheiro. O pastor lá não tem salário. E Mohammed, ele apanha em média a cada 12 dias de grupos radicais islâmicos. Não passa 2 semanas sem que ele apanhe. E não é só ele que apanha. A família dele. E ele recebe propostas. Vá viver no Canadá. Ele recebeu uma proposta desse pastor, o Mário Freitas. Eu te levo para o sul, levo você, toda a sua família, arranjo 5 passagens com os pastores lá, consigo asilo para você. Você vai viver lá em Foz do Iguaçu, tem uma igreja árabe lá, você não precisa aprender português. Eles vão cuidar de você, vão cuidar da sua família. Mohammed tem 3 filhos. Uma menina de 13 ou 12 anos, um de 8 e um excepcional de 5. Eles vão cuidar da sua família. Ele disse, pastor, minha família ama o Senhor. Ama o que o Senhor tem feito. Minha família fala todo dia de você. Mas você não está entendendo. Eu morri em 2000, agora não lembro a data, mas a data que ele se converteu foi em maio, acho que em 1994, se eu não me engano. Depois ele nunca mais viu a família dele. Eu morri naquele dia para o Islã, eu morri naquele dia para o mundo, eu morri naquele dia para mim mesmo, e hoje Cristo vive em mim. A disposição dele, de alma dele, está muito longe da nossa disposição. Está muito longe da minha disposição. O nosso chamado, como igreja livre, é para viver num país muito mais tranquilo. E nós recusamos a vir à igreja porque é perigoso roubarem meu carro na rua. Que aqui não tem segurança, é roubado, tem 5 casos de roubo em 2 anos e é perigoso.
Ah, tô com mal-estar aqui, uma dor de cabeça, não veio. Ah, não ouço a palavra. Ah, eu não leio minha Bíblia porque não deu tempo. A nossa disposição de viver para Cristo, tão pequena, mostra que talvez nosso amor a Cristo e a visão do que Ele fez na cruz por nós é muito pequena, é muito superficial. E isso eu falo de mim mesmo. Minha disposição para pregar o Evangelho para as pessoas com quem eu trabalho é muito pequena. A minha impaciência, a minha intolerância com alguém que rejeita o Evangelho é muito pequena. Aquelas pessoas têm perseverado, missionários, em vários lugares do mundo, para pegar para pessoas que atiram pedra nelas, que chamam elas de porcos, que agridem seus filhos, que violentam suas mulheres. E qual é a nossa disposição? Primeira Pedro 4:1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Armai-vos também vós do mesmo pensamento. Irmãos, nós precisamos nos armar. Nossa luta não vai ser com bombas ou armas, mas a nossa luta é com amor, levando a palavra do Senhor. O sofrimento de Cristo é um chamado para uma predisposição ao sofrimento. Ou seja, isso é normal, é o caminho do amor e das missões é o caminho que as missões frequentemente requer. 1 Pedro 4:12. Interessante ver Pedro expondo essas coisas, conhecendo a história de Pedro, conhecendo como Pedro, ele em determinado momento ele vacilou diante da possibilidade de sofrer por causa do nome de Cristo. E como Deus trabalhou isso na vida dele, e como Deus pode trabalhar na nossa vida. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Sofrer com Cristo não é algo estranho, é o seu chamado, sua vocação. 1 Pedro 5:9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. E há uma parte do corpo de Cristo que tem sofrido no mundo, sofrimentos espalhados pelo mundo. E qual tem sido o nosso envolvimento? Eu não quero que você seja um ativista em prol da liberdade religiosa no mundo. Eu quero que você seja um intercessor. Eu não sou ninguém para querer alguma coisa, mas eu quero convidá-lo a que isso não se resuma a um domingo no ano, não se resuma a um mês de missões em agosto, mas que você procure conhecer, você procure interceder. Coreia do Norte, nós temos uma campanha aqui no Brasil, Projeto Abraão, que é de intercessão pela Coreia do Norte, porque não há nenhuma possibilidade humana de resolver essa dificuldade, transpor essas barreiras na Coreia do Norte. Só Deus pode mudar a situação na Coreia do Norte, como Ele mudou na China. 60 mil presos no campo de concentração na Coreia do Norte. 60 mil pessoas trabalhando de maneira forçada nos campos de concentração.
ser cristão na Coreia do Norte é praticamente algo impossível. É certo que você vai ser preso, é certo que provavelmente você vai morrer. Não há como missões entrarem na Coreia do Norte. Nossa esperança é que Deus faça o que Ele fez na China. Enquanto houve a Revolução Cultural na China, em Mao Tse-tung, quando houve a expulsão a morte ou a expulsão de todos os missionários ocidentais, o mundo ocidental pensou que não tinha mais solução para a China. E Jesus Cristo estava ali, trabalhando, no meio das sombras, para que se levantasse milhares de cristãos, milhões de cristãos. A igreja na China hoje em dia é a maior igreja do mundo. Porque Deus realizou uma obra ali. E a disposição dos chineses, assim, para eles não há uma outra forma de pregar o evangelho a não ser sendo preso. É normal, eu sou preso, prego o evangelho. Meu ministério na prisão é frutífero. Você falar para um chinês, não vá lá que você vai morrer. Para ele é normal. Chineses, pelos chineses, existem chineses, cristãos chineses, que querem pregar para o mundo islâmico inteiro. Eles fazem cálculos, se nós pegarmos 100 mil aqui dos nossos, 100 milhões, nós evangelizamos o mundo islâmico inteiro. Mas vocês vão morrer. Não tem problema não. Armai-vos com esse pensamento, com essa predisposição. Esse é o pensamento que precisamos vestir como armadura, para que não sejamos vulneráveis ao sofrimento como alguma coisa estranha. Pois não, irmão, pode falar. Nós precisamos entender que hoje em dia nós não temos uma perseguição que nem nós temos lá na China, lá no Sudão, do quais as pessoas ali são presas verdadeiramente. Mas nós temos uma perseguição aqui no Brasil sobre os evangélicos, principalmente para quem está lá no Nordeste. Verdade. Lá onde nós estamos lá. Verdade. O Sal da Terra, não sei quem conhece esse conjunto, o Sal da Terra, ele foi fazer, eu não sei se pode falar, fala show, eu não falo show. Foram lá em Brasília e eles ganharam um carro de presente, lá um carro caríssimo, no valor de mais ou menos 100 a 120 mil reais. E nesse daí que ele ganhou dinheiro, ele com essa pessoa que doou para ele falou, olha, eu não quero dinheiro, eu não quero carro, eu quero dinheiro. Eu quero implantar 2 igrejas lá em Garanhuns. Venderam o carro lá depois de 2 dias, talvez até pela metade do preço, ele mesmo falando. E ele plantou uma igreja lá em Garanhuns e outra no vilarejo próximo a Bom Conselho, chamado São José, é um vilarejo. E ali, qual foi o que nós vimos ali? É que o padre, lá só tinha um padre da cidade, lá só tinha uma igreja, lá e só tinha um padre. Quando falou que ia ali plantar uma igreja presbiteriana ali, o que é que aconteceu? O padre colocou o povo todo contra a nossa igreja. E a perseguição foi muito forte mesmo, que era de depredar, de vocês não vão lá que o diabo é quem está lá dentro, dessas coisas. Um lugarejo onde domina a Igreja Católica aqui, graças a Deus, nós louvamos a Deus que nós estamos aqui e não há perseguição aqui em São Paulo. Aqui, graças a Deus, não tem isso, mas lá não tem a perseguição de você ser preso, mas tem aquela depressão. Como é que eu vou aceitar Cristo lá? Hoje eu sou católico aqui, de estar aqui e amanhã o padre mandar dar uma surra, perseguir. Essa perseguição tem no Nordeste, em alguns lugares do Nordeste, não é em todo. É mais talvez no sertão nordestino, é semelhante à perseguição que teve quando o presbiterianismo chegou no Brasil. Havia muito isso, havia pastores que eram missionários, que eram mortos por causa dessa perseguição e que, pelo testemunho, até continua, né? Quer dizer, então e geralmente é uma perseguição religiosa. Nós louvar a Deus, né? Enquanto nós pudermos, e estar orar muito a Deus,
Porque até hoje, é que nem o irmão Fábio estava falando, até hoje não há perseguição. Mas nós não sabemos o dia de amanhã se vai entrar um presidente, vai entrar alguém que pode se levantar e querer colocar. Então nós temos o poder na mão. Qual é o poder? Eu acho que hoje é o dia da oração, né? Também que nós estamos orando, né, pelos irmãos? Hoje que é dia 26, não é isso? Então nós temos um poder muito forte, que é o poder da oração. Então nós temos que orar e agradecer a Deus e pedir para que nunca se levante, que nem naquele tempo levantou aqueles reis que queriam, né, ser contra o Evangelho. Então nós temos que orar a Deus e agradecer que hoje nós temos liberdade de pregar o Evangelho. E muitos de nós não pregamos. Então nós temos que louvar a Deus. Obrigado, Fábio. Obrigado pela contribuição, muito importante. Irmãos, basicamente é isso. Cristo morreu por você. Nós devemos ter a disposição de amor que Cristo teve por nós, pelos outros. Nós, se sofrermos, não devemos estranhar, como a Bíblia diz. Nós devemos nos armar com este pensamento de que Jesus Cristo sofreu, o justo pelos injustos. E mesmo você, levando a palavra da verdade, levando a palavra de salvação, se for necessário sofrer, você tem essa disposição. E que você se envolva também em interceder, em conhecer, em contribuir, em investir na vida desses que sofrem, dessa parte do corpo de Cristo que sofre. Quer seja aqui no Brasil, como o irmão citou, no Nordeste, quer seja em países da classificação de perseguidos ou da janela 1040, que é a região ali, o quadrante, o retângulo, onde há os povos não alcançados, dos quais desses povos não alcançados, mais de, eu não lembro o número exatamente, mas acho que 70% mais ou menos, dos povos não alcançados são os países que compõem a lista de países perseguidos, onde há perseguição. Eu estou encerrando já, eu só vou 10h40, já passou aí uns 10 minutinhos, só vou ler um testemunho aqui rapidamente. Que a Coreia do Norte não é muçulmano. Não. Então, e alguns anos atrás, Socialista, é comunista. Então, há muitos anos atrás, o foco era o povo comunista. A chama ainda está lá. Uhum. Agora os nossos olhos estão voltados para o mundo islâmico, que tem ganhado muito terreno. Mas a Coreia do Norte está no ranking há muitos anos em primeiro lugar, mas não é islâmica. Olha o poder que tem esse povo. É que ali eles usam toda a máquina do Estado. Exatamente. Para fazer, é uma perseguição sistemática, é um controle sistemático, uma né? coisa Não é que eu provavelmente no domingo vou uma estar perseguição de falando, um grupo. que a perseguição religiosa não é só as prisões, não é só os apedrejamentos, mas também existe uma guerra e uma perseguição, como se diz, emocional. Expressiva, né, Esther? Exato. Então, esse 1 ano e tal que eu já cheguei, eu estou me restabelecendo de uma pressão emocional que eu sofri. Então, pouca gente, a Pica Externa está agindo, então só quem passa sabe o preço de passar uma pressão emocional. Você está num país onde é proibido evangelizar, onde você dá a sua vida, você renunciou tudo, está dando a sua vida e ainda é maltratado, entre aspas, por causa da sua cor. Então, não existe só a pressão nós temos física. Física. Mas, conjuntamente à pressão física, existe a pressão emocional. Que pode levar... Eu conheço muitos missionários que regressaram no campo e estão em tratamento psiquiátrico, de tanta pressão emocional que teve. Então, eu acho que falta muito esclarecimento no meio evangélico.
Eu já ouvi pastores dizendo, na própria missão APMT, dizendo, por que nós vamos mandar missionários para o campo para eles sofrerem? Quer dizer, falta de conhecimento bíblico. Então, se um pastor fala dessa forma, imagina os crentes. Esse é um tipo de visão que nós não gostaríamos de ter aqui. Nem de ouvir, né? Nem de ouvir. Do tipo, para que vai para aquele lugar lá para sofrer? Não diga isso, meu irmão. Você não tem a disposição suficiente para ir, nós entendemos. Agora, não vamos estimular mas na verdade vamos nos revestir desse pensamento de que se for necessário sofrer pelo nome de Cristo, isso tem os seus frutos. Eu gostaria até eu vou dar a palavra para a Ruth, que ela estava levantada antes. Eu não tive tempo de expor, mas eu me baseei parte do que eu estou dizendo aqui num livro do John Piper, Alegrem-se os Povos. Ele tem um capítulo que ele fala só sobre a supremacia de Deus no sofrimento nas missões. E ele tem um capítulo que ele fala sobre a oração, e aí depois tem alguns temas mais acadêmicos que são difíceis de você acompanhar, mas os 2 primeiros capítulos são ótimos. E ele fala um pouco dos propósitos bíblicos apresentados na palavra de Deus para o sofrimento do cristão. E ele cita 6 propósitos bíblicos. É muito interessante lê-los. Sobre a santificação, sobre o cálice que transborda, sobre a importância do sofrimento para encorajar outros, sobre como isso demonstra a supremacia de Deus na sua vida. Você está disposto, você tem Deus como um valor máximo, você está disposto a sofrer por Ele? Ruth, depois a Patrícia e vamos encerrar. Só para vocês não falarem que eu sou totalmente contra Paulo, eu vou ler o textinho dele. Eu vejo assim, como Deus ele é precioso para com a minha vida, porque sempre quando Ele quer falar alguma coisa comigo, Ele não fala de uma vez só. E as escolas dominical, elas têm sido repetidas à noite nas pregações, a gente não tem conversado durante a semana, e eu vejo como Deus realmente assim, Ele tem um carinho tão enorme para falar coisas para a minha vida. E agora o Fábio falando, eu tive uma meditação essa semana em 2 Coríntios 2, versículo 4, Paulo falando, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então, o sofrimento dele foi para que a gente conhecesse do amor de Cristo, assim como o sofrimento de Jó, o sofrimento de muitas outras pessoas, o sofrimento do que o Fábio falou aí. Então, somando ao que o Wilson nos ensinou domingo passado, é assim, a gente está de fora, nós somos os narradores, você foi o narrador. Então, às vezes, a pessoa que está envolvida no sofrimento, a Esther, ela não tem noção de quantas pessoas ela abençoou, quantas pessoas ela tem abençoado, quantas pessoas esse rapaz, o Mohamed, ele abençoou. Então, assim, o nosso sofrimento... O testemunho de né? missionários tem impactado e tem movido muitas pessoas ao longo dos anos. Deus tem usado isso ao longo dos anos. E assim, a minha intenção não é que você se sinta culpado, mas se você tiver que se arrepender de algum pecado, como eu tenho que me arrepender dos meus pecados com relação ao testemunho do Senhor, e a coragem, a disposição para sofrer por Ele se necessário, você se arrependa. Eu não quero que você saia... talvez Deus provavelmente não vai chamar a maioria de nós aqui para um modo radical de vida, como muitos missionários que vão aos povos não alcançados são chamados. Mas a disposição do seu coração, aqui mesmo, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa igreja, nas nossas casas, pode ser diferente. Deixa eu só passar a palavra para a Patrícia primeiro. Patrícia? Eu gostaria de acrescentar uma questão sobre os frutos, né? Ontem nós tivemos aqui um culto na igreja para as famílias e alguns irmãos, antes disso, fizeram um trabalho de evangelização nas ruas, entregando cada dia. E nós não tivemos visitantes. Então, até a missionária foi convidada pela
pela Mocidade na Federação para nos ajudar no começo, que esse é nosso tema do ano, Missões, ID, né? E essa questão do fruto, a gente tem que estar bem consciente que o fruto, muitas vezes, é muito maior em nós. A Mari, filha da nossa irmã, que levou uma amiguinha no acampamento, eu vi que o fruto que o Senhor, quando fez ela ser corajosa para testemunhar desse Deus que ela crê, desse Jesus que salva, foi muito maior. Não que não tenha sido na vida de um irmão, mas o que eu entendo é que quando nós nos dispormos, nós temos que nos dispor por amor a Deus e sabermos que os frutos vêm dele. Nós temos que nos dispor independente dos frutos, né? Às vezes, quantos irmãos são... o pastor Jean, a nossa missionária, passam anos lá, e se você perguntar quantas pessoas se converteram. Então, o que nós devemos colocar no nosso coração, principalmente no nosso dia a dia, é que o mais importante é que nós estejamos dispostos a servir a Deus por amor a Ele, entregar os frutos e a obra, sabendo que é Ele que faz. Nós só somos meros instrumentos, né? Os frutos é só a vontade de Deus. Vou passar a última palavra ali para a Val. Nós vamos encerrar. Eu não sou do DEM, mas eu quero falar que a igreja nossa é parceira e que é muito importante a colaboração dos irmãos de doações. Pode doar através desses envelopes aqui na igreja, pode doar no dízimo quando for, porque os missionários necessitam das nossas doações. Hoje, irmãos, eu preciso encerrar que os irmãos têm plenária hoje, né? Oi? Trabalho de ontem? Hoje à noite, os irmãos que quiserem, geralmente nós levantamos uma oferta no domingo da igreja perseguida e enviamos para Portas Abertas, tá? Os irmãos que quiserem hoje à noite colocar no envelope aí de oferta de amor, designar lá Portas Abertas, aí depois o Valmir me entrega e eu faço o depósito para Portas Abertas, tá? O que tem o trabalho da Sinodal que foi feito ontem? O trabalho da Sinodal é que ontem também nós tivemos um estudo assim. Só que o texto lá foi Mateus 28, 19. E o hino cantado, do ID. E uma coisa que me chamou a atenção nos 5 passos que o pastor passou é que nós somos devedores. Por isso que nós devemos pregar o evangelho. Esse é um, mas são 5 passos. Esse que me marcou. Irmãos, nós vamos orar. Depois as sociedades internas têm as suas reuniões plenárias. E hoje nós temos um almoço comunitário aí. Não sei se todos ficaram sabendo, mas é meio que um junta-panelas. Vai ter um churrasco, a igreja vai fornecer aí o arroz, a salada, e aqueles que puderem trazer aí a carne, frango, linguiça para assar, vai ter churrasco na laje. Irmãos, eu queria convidar vocês para nós encerrarmos de uma forma diferente. Nós nos colocarmos, aqueles que puderem, aqueles que se sentirem à vontade de fazer, nós nos colocarmos de joelho para orarmos pela igreja perseguida, nós clamarmos pela igreja perseguida. Bom? Vou pedir para Esther, você faz essa oração? De estarmos fazendo a tua obra neste lugar. Não é perfeita, porque nós não somos perfeitos. Nós somos muitas vezes, Senhor, descompromissados com a tua obra. Muitos têm a mente, Senhor, que já receberam a salvação e cabe a outros desenvolver a obra da evangelização. Mas o ID não foi só para os pastores, não foi só para os missionários, mas para aqueles que receberam a Cristo como Salvador. Ó Pai bendito, esteja fazendo um rebuliço na nossa vida, abrindo a nossa mente e o nosso coração, nos compromissando, nos envolvendo,
Nós sabemos e temos conhecimento que nós podemos fazer missão indo, contribuindo e muito mais orando. Ó Pai bendito, as orações têm alcançado os campos. As nossas orações têm alcançado cárceres. As nossas orações têm atravessado oceanos. As nossas orações têm atravessado correntes, Senhor. Montanhas, ó Pai. Ó Pai bendito, é tão simples realizá-lo. Nós podemos orar aqui com os irmãos em comunhão. Nós podemos orar nas nossas casas. Nós podemos orar caminhando. Nós podemos orar no transporte. Oh, bendito Deus, é tão fácil nós intercedermos. E quantas vezes, até no mínimo, nós temos sido relaxados. Ó bendito Deus, desafie os nossos corações. Incomode a nossa mente. Tire o nosso sono, Senhor, para que possamos fazer o mínimo para a tua obra. Há tanto a fazer, Senhor. E muitas vezes, Senhor, nós nos atemos a tantas coisas materiais, como acabamos de ouvir nesta manhã. Nós estamos tão apegados à prosperidade. Nós estamos tão apegados a coisas ínfimas, Senhor. E nós estamos, Senhor, virando as costas para as coisas eternas, que é a salvação da nossa alma. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Como igreja, Senhor, queremos fazer o melhor, porque nós conhecemos a Tua palavra. Nós não podemos fechar os nossos olhos. Nós não podemos fechar a nossa mente, porque aqui em Vila Formosa temos ouvido e testemunho, Senhor. Ouvido testemunho. Lendo, Senhor, a Tua palavra. Não há como, Senhor, fugir dessa realidade. Tem misericórdia, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelos irmãos que estão à frente, pelos missionários que estão à frente da batalha, pelas igrejas que estão, Senhor, como cordas ali sustentando a obra de muitos que estão à frente. Ó Pai bendito, desafia a cada dia mais. Dê perseverança, Senhor. A obra missionária é uma obra de perseverança, de visão, de discernimento espiritual. Ó bendito Deus, tem compaixão das vidas que estão cegas, Senhor. Eles não têm o entendimento do que é atingir uma vida que está pregando, um soldado teu, Senhor, que está pregando a tua palavra. Pai bendito, eu não quero me esquecer de missões nacionais. Muitas vezes os nossos olhos estão voltados para fora do país. Mas aqui no nosso país, Senhor, há tanta perseguição religiosa. Há lugares, Senhor, onde há conflitos, Senhor, morais, de pressão. Não só de aprisionamento, aqui em São Paulo mesmo. Nós sofremos uma guerra, Senhor, espiritual. Nós sofremos uma guerra emocional. Não estamos seguros em nenhum lugar. Como é possível, Senhor, sair pelas ruas? As pessoas têm medo de abrir as portas para nos receber. As pessoas têm medo de receber um folheto, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Abra as portas, Senhor, para que o teu povo possa marchar e apregoar a tua palavra. Abra, Senhor, o nosso entendimento para enxergarmos os teus anjos ao nosso redor, nos segurando, nos apoiando, nos sustentando, nos livrando, Senhor, das flechas do maligno. Tem misericórdia. Senhor, nesta hora eu te peço a tua graça, que o Senhor visite nessa hora todos os missionários espalhados da face da terra. Ó Pai bendito, há tantos desanimados, há tantos, Senhor, não só com falta do ganho material, mas de orações, de uma palavra amiga. Olha, irmão, eu estou contigo. De uma carta, de um e-mail. Ó bendito Deus, sustente esses missionários, que eles não se sintam desamparados, desanimados, desajustados, mas que a tua graça, que é sobre toda, Senhor, possa alcançar cada um deles. Senhor, eu também te peço
que venha estar com aqueles missionários que têm sido testemunhas tuas, Senhor, através de uma enfermidade. Ó bendito Deus, há tantos que se acham em leitos hospitalares, enfermos, Senhor, e é lá que eles também, através da enfermidade que o Senhor permitiu, estão apregoando a tua palavra através de um olhar de fé. Fale através deles, fale através das doenças deles, Senhor. Eu te peço pelas famílias missionárias. Ó Pai Celeste, se é difícil ir como solteiro, muito mais como família. Proteja os filhos. Dê, Senhor, faça uma limpeza de todas aquelas pedras, aquelas coisas ruins que passa na mente de uma criança. O carinho, o cuidado dos pais para com os filhos. Ó bendito Deus, não é fácil ir para o campo como família, como filhos e esposa. Esteja amparando, Senhor. O chefe tem que ser pastorear a sua igreja, pastorear o rebanho, mas acima de tudo, pastorear também a sua família. Dê a ele, Senhor, entendimento, sabedoria dos altos céus para estarem realizando a tua obra. E nós, como igreja, Senhor, abra o nosso entendimento a cada vez mais, não só contribuindo financeiramente, mas muito mais, Senhor, estarmos perseverantes, orando pelos missionários e por aqueles que estão encabeçando a tua obra aqui nessa face da terra. Também te peço, Senhor, pela condução deste dia, que o Senhor possa estar nas reuniões plenárias que haverão nesta manhã, que o Senhor possa estar nessa confraternização, que o Senhor possa estar com a palavra à noite. Ó Senhor, traga uma mensagem que venha impactar os nossos corações. Ser como pregador da noite. Use o Senhor com autoridade para estar falando à tua igreja. E ó bendito Deus, tem misericórdia. Que esta investida ontem, como a irmã falou, saíram para distribuir folhetos, mas não vieram visitantes. Pai Celeste, muitas vezes nós ficamos desanimados com determinadas estratégias, mas o Senhor sabe o folheto, a palavra que atingiu o coração daqueles que foram distribuídos ontem. Por favor, Senhor, não a nós, glória nenhuma queremos a nós, mas que no momento exato, Senhor, a semente que foi lançada no dia de ontem ou em qualquer dia das nossas vidas, possa crescer e frutificar no teu tempo. Dá-nos a tua graça, Senhor, porque só ela nos basta. É no nome do teu Filho amado Jesus que oramos, já agradecidos. Amém. Irmãos, estão dispensados para as plenárias. Ali fora, algumas revistas da Portas Abertas podem levar embora, não precisa pagar nada, tá? Por favor, levem embora, não deixe, que eu não quero levar para casa de volta. E estão dispensados para as plenárias aí.